Pois é, chegou de novo aquela época do ano, a declaração do imposto de renda. Para muita gente, só de ouvir falar já dá um arrepio, né? Parece um labirinto cheio de regras, de formulários. Mas e se a gente pudesse transformar essa tarefa toda num processo bem mais claro, bem mais direto? A ideia aqui é exatamente essa: desvendar cada etapa, passo a passo, para que a declaração de 2026 seja, quem sabe, a mais tranquila de todas. Essa sensação de estar montando um quebra-cabeça gigante, sabe? Sem ter certeza se todas as peças estão na caixa, é super comum. Mas a boa notícia é que, com a orientação certa, as peças se encaixam. E se encaixam perfeitamente. Então, vamos encarar a declaração não como um problema, mas como um desafio que tem, sim, solução. Ok, vamos começar pelo começo, que é entender o tempo. O ano calendário, que foi 2025, é quando tudo de fato aconteceu. Os salários que entraram, as despesas, os investimentos. Já 2026 é o que a gente chama de ano do exercício, que é quando sentamos para organizar tudo isso e contar para a Receita. O programa oficial para fazer a declaração costuma sair lá pelo início de março e a data final, o prazo limite, geralmente fica para o fim de maio. E para a gente não se perder, aqui está o nosso roteiro. Vamos começar com a base de tudo: juntar os documentos. Depois, vamos entender a lógica por trás dos cálculos para que o preenchimento faça mais sentido. Em seguida, a gente navega junto pela plataforma online, faz aquela revisão final e, por último, uma dica de ouro: como já deixar tudo mais fácil para os próximos anos. Então vamos lá, primeira etapa, prática. A organização prévia, gente, é o segredo. É o que separa uma declaração tranquila de uma dor de cabeça. Ter tudo em mãos antes de abrir o programa muda completamente a experiência. O básico primeiro, os documentos de identificação. CPF de todo mundo que vai entrar na declaração. Titular, dependentes, todo mundo. Os dados da conta bancária, claro, são cruciais, seja para receber a restituição ou para pagar o imposto. E a declaração do ano anterior? É sempre bom ter por perto. Ela funciona como um mapa, sabe? Ajuda a lembrar de informações e até o número do recibo pode ser útil. Agora, as provas. Os informes de rendimentos são o coração da declaração. Eles mostram tudo o que foi ganho e o que já foi retido de imposto na fonte. E, claro, todos os recibos que podem gerar deduções, gastos com médico, dentista, escola, precisam estar na mão. Um erro muito comum é esquecer de guardar os recibos de profissionais autônomos. Lembre-se, cada número que a gente declara precisa ter um comprovante correspondente. Certo, documentos na mão. Agora vamos para a parte que eu acho mais interessante: entender como a Receita Federal pensa. Porque não se trata só de preencher campos, se trata de contar uma história financeira que faça sentido. A regra de ouro é esta: a Receita Federal basicamente cruza as informações de onde o dinheiro veio, que são as origens, com onde esse dinheiro foi parar, as aplicações. A lógica é simples: se alguém gastou mais do que ganhou, de onde veio essa diferença? A conta precisa fechar. Se comprou um carro, por exemplo, essa aplicação tem que ser justificada por uma origem, como o salário ou um empréstimo que foi pego. Bom, existem dois caminhos principais para calcular o imposto. Um modelo completo, onde é possível abater despesas específicas, como gastos com saúde, educação, previdência, desde que tudo seja comprovado, claro. E tem o simplificado, que é um atalho. Ele dá um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos. A escolha entre um e o outro vai depender do volume de gastos que cada pessoa teve no ano. Agora, um detalhe importantíssimo sobre o modelo simplificado: ele tem um teto. O desconto é de 20%, sim, mas ele não pode passar de R$ 16.754,34. Ou seja, se 20% da renda de alguém for maior que esse valor, o desconto fica travado nesse limite. A conta é fácil. Se a soma de todas as despesas dedutíveis for maior que esse valor, o modelo completo provavelmente vai ser mais vantajoso. E o tal do carnê-leão? Bom, ele é basicamente uma forma de pagar o imposto aos pouquinhos, mês a mês. É obrigatório para quem recebe rendimentos de outra pessoa física, como um aluguel, por exemplo. Como não tem uma empresa para reter o imposto na fonte, o próprio contribuinte tem que calcular e pagar esse valor todo mês. Na declaração anual, esses pagamentos são informados e abatidos do cálculo final. A mesma lógica vale aqui. Se houve lucro na venda de um bem, tipo um imóvel ou um carro, isso é o que chamamos de ganho de capital. O imposto sobre esse lucro também não é pago só lá na declaração anual, não. É preciso usar um outro programa, o GCAP, para calcular o lucro e pagar o imposto já no mês seguinte ao da venda. Depois, essa informação é só importada para a declaração principal. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a lógica por trás de tudo, vamos para a parte prática. Vamos dar uma olhada em como funciona a plataforma Meu Imposto de Renda, que é a ferramenta online oficial da Receita.
Hoje em dia, uma mão na roda é a declaração pré-preenchida. Com uma conta GovBR nível prata ou ouro, o sistema já puxa um monte de informações de várias fontes. Mas atenção máxima aqui, a responsabilidade final é sempre de quem declara. É obrigatório conferir cada vírgula, cada dado importado. Um erro clássico é confiar cegamente e esquecer de adicionar algo que o sistema não puxou. A plataforma é bem organizada, dividida em grandes blocos. Primeiro, a gente identifica quem faz parte da declaração. Depois, informa todas as fontes de renda, seguido pelos pagamentos que podem ser deduzidos. E, por fim, a gente lista a evolução do patrimônio, ou seja, todos os bens, direitos e também as dívidas. Um ponto que sempre gera muita dúvida: como declarar o patrimônio? Bens como imóveis e carros, a gente declara sempre pelo custo de aquisição, tá? Não é pelo valor que ele vale hoje no mercado. E no caso de um imóvel financiado, outro detalhe: não se declara o valor total do financiamento, apenas o que foi efetivamente pago naquele ano calendário, ou seja, a entrada mais a soma das parcelas pagas durante o ano. Ufa, preenchemos tudo. Chegamos na reta final, a fase de revisão e envio. Esse é o último momento para respirar fundo e garantir que todas as informações estão corretas, sem nenhum erro. E olha que legal, o próprio programa é um grande aliado aqui. Ele mostra um resumo bem claro com o resultado final nos dois modelos, o completo e o simplificado. Fica fácil de ver qual opção resulta em menos imposto a pagar ou, com sorte, em mais restituição. A escolha final é informada, baseada em pura matemática. Antes do clique final, o sistema vai apontar as pendências. Erros impedem o envio e precisam ser corrigidos. Já os avisos são só alertas, não bloqueiam. Depois de resolver tudo, é só definir como pagar o imposto, se for o caso, ou como receber a restituição. E a opção via Pix tem sido bem rápida. E, finalmente, enviar. Declaração enviada, que alívio! Mas o trabalho não termina exatamente aqui. O que a gente faz agora pode simplificar e muito o processo todo no ano que vem. Essa frase resume tudo. Em vez daquela corrida maluca em maio para juntar um monte de papel, o ideal é manter uma pasta, seja física ou no computador, e ir guardando todos os comprovantes e recibos ao longo do ano. Essa organização contínua, essa é a verdadeira chave do sucesso. E aí fica a reflexão final. A declaração do IRPF 2027, que é sobre o ano de 2026, na verdade, já começou. Cada informe recebido, cada recibo de consulta guardado a partir de agora é uma pecinha do quebra-cabeça que já está sendo adiantada. Que tal começar essa organização hoje mesmo?